Ibovespa nas máximas históricas e ninguém está falando sobre isso. Mas eu só te digo uma coisa, eu avisei e tem alguns meses que eu avisei. Editor, coloca aí na tela que eu avisei. A Bolsa de Valores que já fechou em máxima histórica hoje vai continuar subindo por conta do corte de juros lá nos Estados Unidos. Não vou negar que temos problemas econômicos. Eu falei, temos uma bomba armada para 2027, que segundo o próprio Haddad se chama shutdown. O que é o shutdown? O governo fica sem dinheiro para nada. O próprio Estados Unidos está passando por um shutdown, que não tem dinheiro para nada, estão cancelando voos porque os controladores de voo não têm salário, não estão recebendo salário, um monte de coisa. O caos na economia americana, inclusive, isso tem retardado a divulgação dos índices de inflação, o payroll, que é o dado do cidadão, do emprego do cidadão urbano americano, o dado mais importante da economia do mundo, e isso tem prejudicado a avaliação do Banco Central americano de corte ou não da taxa de juros, de acelerar os cortes por conta dessa falta de informação. E nós temos esse perigo aqui no Brasil em 2027, como já disse bem o Haddad. Porém, o que a gente tem até lá? A gente tem oportunidade. Eu falei muito bem, avisei lá atrás, quando eu fiz a semana da independência financeira. A gente tem um problema contratado para 2027, o governo sabe, todo mundo sabe, só que até lá a gente pode fazer três coisas. Que três coisas são essas? Ganhar dinheiro, diversificar para ganhar dinheiro com a valorização da economia americana e lá no ano que vem se proteger. Você deve estar se perguntando, Mira, por que a gente vai ganhar dinheiro com a economia brasileira e com a economia americana? E por que a Bolsa está valorizando? Ela está valorizando também por conta dessas oportunidades que a gente tem de ganhar dinheiro com a Bolsa brasileira e americana. A gente tem expectativa do corte de juros no Brasil. Esse corte de juros, a gente ainda não tem um cenário muito claro, porque o Copom também está um pouco às cegas, já que não tem um dado lá da economia americana, assim como o Banco Central americano está às cegas sem essas informações. Então a gente tem uma inflação aqui já reduzindo, só que o Copom tem que ser duro o suficiente para quando olhar falar assim, eu preciso de dados mais claros para indicar quando vai ser o corte, mas eles já indicaram que a Selic não sobe mais, só que eles estão pensando em prolongar o tempo de essa Selic alta até ter mais clareza que isso deve acontecer quando acabar o shutdown nos Estados Unidos. A gente tem lá nos Estados Unidos o corte de juros, que ainda não se intensificou, também por falta dessas informações, mas se a inflação por lá estiver convergindo mais para a meta deles de inflação, mais perto dos 2% ao ano, eles terão mais clareza para acelerar esse corte de juros. O corte de juros nos Estados Unidos faz os investidores americanos, os investidores globais de uma maneira geral, pensarem mais em renda variável, pensarem mais em bolsa de valores nos Estados Unidos, principalmente para as ações que não são de tecnologia, que são ações mais ligadas ao consumo, ligadas à economia real, que é mais estimulada com o corte de juros. Então tem muita coisa para valorizar lá nos Estados Unidos. E se o investidor americano toma mais risco na bolsa de lá, ele também toma mais risco na bolsa brasileira. Por quê? Porque mais da metade, mais de 50% dos investimentos na bolsa brasileira são feitos por investidores estrangeiros. Então, se ele se anima lá, ele investe também aqui. Por isso a nossa bolsa está subindo. Nós temos dois motivos bem claros: o corte de juros nos Estados Unidos e o corte de juros no Brasil, que ainda não se manifestaram tanto quanto poderiam por conta desse shutdown lá nos Estados Unidos. E de brinde, que eu nem contava há 2, 3 meses atrás, temos o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil se entendendo em relação às tarifas. Então é possível que os Estados Unidos reduza as tarifas, uma vez que para o Brasil não fez muita diferença, isso acabou afetando o governo americano, a economia americana, porque o Brasil passou, por exemplo, a exportar mais soja para a China e os exportadores, os produtores americanos acabaram perdendo esse mercado, porque a soja deles acabou ficando mais cara, o Brasil acabou não sendo muito afetado pelas tarifas, mas existe também essa possibilidade de um acordo entre Brasil e Estados Unidos. Então esse é um terceiro fator para que a gente tenha a bolsa subindo. Por que muita gente não fala sobre isso? Porque muita gente não estava apostando que a bolsa ia subir, muitos gestores, muita gente de mercado financeiro, e agora tá todo mundo com um sorriso amarelo, mas eu avisei, quem me acompanha, se vocês me acompanham, vocês sabem. Se você não me acompanha, já se inscreve aqui nesse canal para você sempre ficar por dentro de tudo. Eu não sou nenhum mago, eu não tenho uma bola de cristal. Na verdade, eu tenho a bola de cristal, mas não é sobre isso que eu quero falar.
eu quero dizer que, independente de bola de cristal ou não, o que eu faço é uma leitura do mercado, uma leitura dos ciclos econômicos. É de se esperar e a economia ela se repete. Eu sou um pesquisador, faço mestrado em economia, eu gosto de pesquisar os números, produzo artigos e um monte de pesquisa em relação a isso, principalmente com métricas, matemáticas, usando Python, RStudio, um monte de coisa. É natural que você veja um ciclo de expansão. A gente tem a teoria keynesiana que explica essa expansão do mercado monetário, do mercado de juros e os impactos e os reflexos em inflação, na economia, no PIB, um monte de coisa. E a gente tem uma expansão, depois uma alta de juros, depois uma alta da inflação, e aí você aumenta os juros para segurar essa inflação, a inflação cai e depois você tem o corte de juros para ter um novo estímulo econômico. Então, tudo isso está acontecendo na economia tanto brasileira quanto americana, é de se esperar. Esse ciclo de corte de juros é amplamente esperado e isso impulsiona a renda variável. Por isso que a gente vê Bolsa batendo as máximas históricas e ela tem ainda espaço para subir mais. Tem casas de análise projetando no final do ano o Ibovespa em 170, outras em 180 mil pontos. Isso é também uma recuperação de alguns anos, dos últimos anos, que a Bolsa não andou como deveria ou como poderia, por conta de uma série de questões econômicas e políticas, mas agora a gente tem um espaço para subir, um espaço maior de valorização, principalmente motivado pelo corte de juros nos Estados Unidos. Esse é o grande principal motivo, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. O corte de juros nos Estados Unidos distribui recursos por todo o mundo porque os investidores americanos começam a buscar oportunidades para ganhar mais, já que a economia americana, já que o juro americano está pagando menos, eles acabam distribuindo dinheiro por múltiplas oportunidades mundo afora. O Brasil pega um pouquinho disso, só que esse pouquinho já é muito para a nossa economia e para a nossa bolsa principalmente. Isso faz a bolsa subir, então a gente ainda tem expectativa de valorização da bolsa. Por isso que quando as pessoas me falam, Mira, 2026 é ano de eleição, a gente tem o shutdown 2027, é hora de se proteger? Eu acho que ainda não, porque a gente ainda tem espaço para valorização, a gente ainda tem um caminho aí para surfar de alta. Eu sempre avisei, eu tô posicionado 100% em bolsa de valores, surfando. Eu não tenho nenhuma ação que esteja negativo, nenhuma ação com pequena valorização, todas as ações com grandes valorizações. E agora eu fico pensando, o que eu compro que ainda não subiu? Existem algumas empresas que ainda não subiram, por exemplo, BB Seguridade, que faz parte da nossa carteira recomendada da comunidade Mira. Se você não faz parte da comunidade Mira, o link está aqui embaixo para você fazer parte. Entra na fila de espera e faça parte. A gente já está liberando as vagas, que aí você vai ter todas as nossas recomendações de ações, fundos imobiliários, cripto e mercado americano. Tem as carteiras lá, tem ferramenta para você controlar todo o seu patrimônio. Então não faz sentido você ficar de fora, beleza? Vocês já entenderam por que a bolsa está subindo. Quero saber de vocês. Você tem aí alguma bola de cristal também? Concorda ou discorda comigo? Bota aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha agregado ao seu conhecimento. E se agregou, se inscreve no canal. Eu tô te esperando no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.